Eu diria, e a gente tinha muita expectativa com relação a isso, que pouco ouvimos sobre propostas. Se você for pegar em quase 2 horas, não, Rodolfo, mas eles falaram sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo. Mas se você pegar em 2 horas de debate, você teve pouca proposta e mais ataques, inclusive em cima do que já se imaginava e do que já vinha sendo o tom da campanha, né? Se você falar assim, acabou o debate, o que é o encaminhamento do lado econômico de Lula, né? Qual é a definição dele para uma economia num eventual novo mandato? Você não consegue dizer claramente, ele não avançou nisso. Se você pegar Bolsonaro e falar qual é a ampla reforma que ele vai tocar, por exemplo, também na área educacional. Você não consegue entender, a não ser promessas, aquelas assim que os dois faziam a todo momento, mais amplas, até meio óbvias, de investir, de fazer, de ajudar as crianças. Na saúde, alguém discutiu o SUS? Que é um baita de um sistema, mas precisa de suas melhorias? Vocês ouviram sobre as condições médicas, sobre os nossos profissionais, sobre condições salariais? Sobre organização como federação junto com estados e municípios para poder pensar numa saúde a médio e longo prazo? Vocês ouviram alguma discussão mais ampla sobre o saneamento, avançar com o marco de saneamento ou não, atingir que metas, que bases, meio ambiente, meio ambiente, tirando uma ou outra fala em determinado momento ali, como Lula cobrou Bolsonaro sobre meio ambiente, que metas, que propostas, o que vamos entregar em cada mandato? Então, o que não faltou foi oportunidade. Nós tivemos 2 embates no formato inovador que o Grupo Bandeirantes conseguiu implementar, em 2 momentos, 2 embates com 15 minutos para cada candidato, ou seja, cada um teve 30 minutos para falar o que queria, para defender o que queria, para apresentar projetos como gostaria. E aí você pega o tom do debate. Claro que os jornalistas, eu fiz uma pergunta, por exemplo, na área econômica, que não foi respondida mais uma vez praticamente. Eu perguntei sobre os R$ 600, de onde virão os R$ 600, porque não está previsto no orçamento, se eles vão estourar teto de gastos ou não. Nenhum, nem no primeiro turno, nem no segundo, falou sobre isso, disse claramente. E perguntei sobre privatização da Petrobras. Se Bolsonaro, por exemplo, vai manter a ideia de privatizar a Petrobras. Ele não respondeu a pergunta, falou sobre preço de combustível, sobre redução de impostos. Lula também estava fugindo da resposta e no final da resposta disse que não vai privatizar a Petrobras, mas como ele já vinha falando, mas ninguém falou sobre o que será da política de preços, como? Mercado internacional? Não, vamos ignorar isso. O que vai fazer? Neca de pitibiriba. Então, você tem blocos distintos. O primeiro bloco, para mim, o Lula entrou muito bem, entrou confiante, foi o primeiro a sair do púlpito, a se soltar pelo palco. Ele colocou em diversos momentos, naquele primeiro bloco de embate entre eles, puxando o assunto Covid, compra de vacina, desvios e etc., ele conseguiu colocar, vamos dizer assim, Bolsonaro no canto do ringue, e eu estava dentro do estúdio, e eu vi claramente isso acontecer, inclusive na reação de assessores ali, porque o lado de Bolsonaro tentava o tempo inteiro sinalizar para ele do tipo, sai, troca o assunto, sai disso, sai disso. E o Lula não deixava durante um bom tempo, não estou dizendo todo, mas um bom tempo ele conseguia voltar, questionar, perguntar, acusar que ele foi negligente, que ele atrasou a compra de vacinas, enquanto ele se defendia, dizendo que comprou vacinas, que entregou e etc. Mas ele não conseguia sair dessa temática que, para ele, é uma temática ruim. Então, para mim, você tem um primeiro bloco em que Lula consegue fazer uma boa tática e consegue botar Bolsonaro no canto do ringue. Já no segundo bloco, perguntas de jornalistas, praticamente ali um jogo meio equilibrado. E no último bloco, o contrário. Bolsonaro pega o assunto incômodo principal de Lula, que é a corrupção, que é a esquema do mensalão, que é Petrobras, e consegue jogar o Lula para o canto do ringue. Lula não consegue sair daquele assunto, fica tentando explicar e etc. E Bolsonaro vai insistindo e conseguindo fazer com que Lula perca o seu tempo, se estenda, perca o controle, inclusive, do relógio, porque esse formato dava permissão do próprio candidato controlar o seu tempo, se estender ou não, e você vê que Lula perdeu completamente o controle, e eu vi a campanha de Lula nesse último bloco desesperada, tentando fazer sinal para ele atrás da câmera, para dizer, olha o tempo, presta atenção no relógio, fala pouco, pergunta alguma coisa para o Bolsonaro,
tenta fazer alguma coisa que deixa ele no canto do ringue, se explicando, para você deixar ele gastar esse tempo. Lula não conseguiu perceber isso, não trocou esse olhar junto com a assessoria, e aí terminou o seu tempo, usou seus 15 minutos, deixando que Bolsonaro ficasse com praticamente 4 minutos falando no final, 4, 5 minutos falando no final sozinho, numa retórica em cima de retórica e podendo finalizar o debate dessa forma. Então, ele, no terceiro bloco, aliás, muito brifado por Sérgio Moro, que oficialmente fez as pazes ontem, foi ao debate da Band, veio ao nosso estúdio para ficar lá e ficou atrás das câmeras para poder, bem ali atrás da câmera, ver se dessa forma também, de alguma forma, constrangia, intimidava Lula. Ele municiou no intervalo Bolsonaro com os dados de mensalão, de corrupção, de lava-jato, para que Bolsonaro abrisse daquela maneira o seu bloco e Lula não conseguiu sair. Lula não conseguiu, por exemplo, responder de uma maneira sucinta e jogar uma outra pergunta que deixasse Bolsonaro no canto do ringue, que o colocasse, por exemplo, para explicar acusações eventuais que o Lula tem colocado em campanhas. Nada. E aí, para mim, você tem um debate muito equilibrado desta maneira, mas, para finalizar, como o recado final fica para o terceiro bloco, não sei até que ponto você tem uma percepção final de alguma coisa diferente. Mesmo que Lula no final tenha melhorado e na hora das considerações finais tenha colocado ali alguma saída um pouco melhor. Mas me parece um empate técnico diante dessa análise que eu fiz dentro do estúdio, mas também que eu ouvi de cientistas políticos como Fernando Schiller, Antônio Lavareda e outros, Felipe Nunes, que me escreveu também da Quest, e outros que puderam também acompanhar esse debate.